Então vamos lá, pessoal. Boa noite. Boa noite novamente aí. Boa noite, James, que entrou agora. Tudo bem? Tá conseguindo me ouvir bem? Oi, professor. Estou conseguindo sim. Pronto. Então, James e George, né? Hoje eu percebi que boa parte da turma aí faltou e hoje o nosso assunto é bem interessante mesmo. De qualquer forma, a aula já está sendo gravada, aí eu vou precisar também da participação de vocês aqui para a gente estar desenvolvendo aqui o nosso trabalho de hoje. Tá bom? Deixa eu compartilhar a tela aqui. Vocês estão vendo aí Eu tô conseguindo ver, sim, a planilha. Oi? E professor? Tá, né? Uhum. Pronto. Então, vamos lá. Na aula passada, a gente estudou sobre o gerenciamento do escopo do projeto, né? Então, a gente estudou sobre o gerenciamento do escopo. O que é o escopo? O escopo é o que nós temos que fazer, né? Qual é o nosso trabalho para a gente realizar o projeto? Então, o que é que a gente tem que executar? Então, o escopo diz isso, né? Então, o gerenciamento do escopo era a seção 3.2. E hoje, a gente já vai estar iniciando aqui a seção 3.3, que é gerenciamento de tempo, tá bom? É um assunto extremamente importante na nossa área. Inclusive, cai muito em concurso, em, em provas diversas aqui da nossa área mesmo. Então, eu peço para que vocês prestem atenção e a gente vai estar construindo junto aqui o diagrama, tá bom? Deixa eu copiar essa planilha aqui e vou abrir uma outra. Pessoal, hoje o meu computador está um pouquinho lento, Ô, professor, mas... Oi. Pra mim tá tudo preto aqui. mas é simples, só o senhor mover, abrir mais uma aba e mover, né, não? Se o senhor quiser copiar para Isso. outra planilha. Eu já vou abrir aqui já. Já estou abrindo aqui já a aba e vou colar aqui. Tem como reiniciar o compartilhamento que ficou preto do nada pra mim aqui. Ficou preta? É, tá uma tela preta no lugar do Excel. Peraí. Confere aí agora, quem falou que tava preta a tela. Voltei Já a tá ver. Ok. já? Sim, tô vendo. Pronto. Então, pessoal, hoje a gente vai estar estudando aqui sobre o gerenciamento do tempo, beleza? Eu vou fazer aqui com vocês um diagrama do tempo de execução da obra, tá bem? Então, esse trecho aqui que a gente tem de construção, a gente vai estar analisando esse aqui, a gente vai fazer tudo isso aqui, tá bom? E para isso eu vou fazer um diagrama, e nesse diagrama a gente vai estar descobrindo aqui qual o caminho crítico da construção, beleza? Então, deixa eu fazer algumas coisas
aqui. Deixa eu apagar essas colunas. Então, o que é que a gente vai estar fazendo hoje aqui, pessoal? Gerenciamento do tempo, beleza? E hoje o meu notebook está mais lento do que o normal, mas eu peço um pouquinho de paciência para vocês aí. Pronto. Então, vamos lá. Naquela fase de preparação antes da construção, tem mais um item aqui que eu vou acrescentar, que foi a preparação do terreno. Beleza? Deixa eu aceitar aqui quem está esperando. Então, vamos fazer a nossa sequência da construção. Beleza? A gente tem aqui o escopo, tá bem? Tudo isso aqui é o que a gente vai fazer. Sim, só lembrando, a gente vai estar fazendo aqui um diagrama dessa construção. Aqui é uma construção de uma residência, tá bem? Uma construção simples. A gente vai estar fazendo aqui o diagrama do tempo, que vai envolver tudo isso. E à medida que vocês tiverem qualquer dúvida, vocês vão falando, tá bom? Então vamos lá. Primeira etapa, pessoal, que tinha até, eu até apaguei aqui, é a preparação do terreno. Tá bem? Então, primeira etapa é a preparação do terreno. Logo após a preparação do terreno, pessoal, o que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer a fundação. Aqui é uma casa simples, né? Uma casa térrea, não tem laje. Ixi, hoje o meu notebook está travando demais. Então, aqui a gente vai fazer uma fundação simples, com sapatas. Então, como é que a gente faz aqui a fundação? A gente vai escavar, né? Até chegar no terreno mais firme um pouco. Então, a gente escava e a partir daí a gente vai fazer as nossas sapatas, tá bem? O tipo de fundação nossa aqui, no caso aqui, nessa situação, vão ser sapatas. Não, vou fazer melhor. Vou fazer aqui na frente.
Então, pessoal, vamos começar a fazer a nossa sequência aqui. Primeiro, o que é que primeiramente a gente vai fazer nessa construção? Preparação do terreno. Tá bem? Depois da preparação do terreno, nós vamos fazer a fundação. O que é a fundação da nossa casa, pessoal? A gente está fazendo as sapatas, né? Nas sapatas, a gente já concreta junto com as sapatas os arranques dos pilares, tá bem? Então, a gente concreta a sapata, faz os arranques dos pilares e sobe a caixa, né? Vamos dizer assim, que a gente chama de caixa. A gente concreta os pilares até o nível do terreno, né? A gente faz uma caixa nele, pode ser de bloco ou pode ser com forma normal. Depois a gente volta aterrando e aí a gente vai ter, no nível do nosso terreno, apenas os pilares já aparecendo, né? Os pilares já com suas pontas e o terreno na fase inicial ainda, tá bem? No nível do terreno. Então, o que é que a fundação, já com os arranques prontos, ela vai liberar para a gente? Ela vai estar liberando aqui dois serviços, tá bem? Ela vai estar liberando a viga baldrame. Então, ela vai estar liberando aqui a viga baldrame. E ela vai estar liberando também as instalações hidrossanitárias, elétricas e hidráulicas. As instalações que vão estar abaixo do nível do solo. Então, veja, a gente vai estar fazendo uma sequência de execução aqui, beleza? Então, o que é que vai dizer essa sequência? Um serviço aqui está liberando o outro, tá bem? Então, eu vou estar fazendo aqui, vou colocar umas setinhas para a gente ficar acompanhando. Então, aqui, a preparação do terreno liberou a fundação está liberando a viga baldrame e as instalações hidrossanitárias e elétricas, beleza? Pronto, preparação do terreno. Liberou as sapatas. E as sapatas vão estar liberando tanto a viga baldrame como as instalações hidrossanitárias. Boa noite. Boa noite. Professor, Oi. sobre as sessões do AVA, que era para fazer até a 3.1, era 3.2, não é isso? Isso. Eu tive um problema com AVA desde ontem. Eu consegui fazer as duas sessões, só que a terceira sessão, quando eu fui entrar, estava dando um erro no AVA. E aí falaram que estava abrindo um chamado e que estava resolvendo, só que não resolveu. Aí eu fiquei sem fazer a 3.1. Certo. Você não fez a 3.1, né? Isso, eu mandei até a foto o print no grupo para perguntar se alguém estava com esse problema. Aí Jorge falou que já passou por isso e ele fazia um passo a passo lá. Só que o passo a passo que ele faz é o mesmo que eu faço sempre para entrar no AVA. E aí tava dando esse erro. Certo.
Aí só ficou a 3.1. Tranquilo. Eu vou pedir só para você me mandar uma mensagem aqui no privado, só para eu estar lembrando, tá bem? Da sua Ok. situação. Vou informar. Pronto. Então vamos lá, pessoal. A gente está preparando aqui a nossa sequência. Beleza? Preparação do terreno, liberou fundação, que são as sapatas. As sapatas liberaram viga baldrame, instalação hidrossanitária. Não é? Então agora vamos estar pegando aqui os nossos itens aqui que a gente já fez no nosso gerenciamento de escopo. Então, contrapiso. O contrapiso, pessoal, ele vai depender. O que é que a gente está fazendo aqui? Essa obra aqui, nessa minha obra, eu vou estar fazendo o contrapiso antes das paredes. Por quê? Quando a gente faz o contrapiso antes das paredes, a gente tem dois pontos importantes aqui. Primeiro, a obra fica mais limpa, a obra fica mais organizada, a gente pode varrer, a gente pode organizar melhor tudo que está na obra. E segundo, a gente consegue ter uma economia de material. Então, às vezes, a gente está fazendo o levantamento de parede e sempre cai a massa, né? Então, essa massa que cai, no momento que cai, a gente já consegue recuperar ela e utilizar novamente, tá bem? Então, o contrapiso ele serve tanto como o contrapiso antes das paredes, ele serve tanto como limpeza, como também para economia de material. Então, na nossa sequência aqui, o contrapiso, ele vai depender dessas duas situações. Então, ele vai depender que a viga baldrame esteja pronta e que as instalações hidrossanitárias também. Então, ou seja, aquela tubulação do esgoto do banheiro que vai para a fossa, ou aquela tubulação de água que chega da rua. Então, são instalações hidrossanitárias, são instalações hidráulicas, aquela tubulação elétrica que vem do padrão da rua até o quadro de energia da nossa casa, ela passa por baixo. Então, são instalações que têm que vir antes do contrapiso, tá bem? Tem que vir antes do contrapiso para a gente não ter retrabalho e ter que quebrar o contrapiso para poder fazer. Então, beleza. Feitas essas atividades, a gente libera o nosso contrapiso. Então, deixa eu passar aqui. A gente libera o nosso contrapiso. Opa. Estou fazendo aqui, pessoal, passo a passo, devagarzinho, para vocês verem aqui como é que a gente vai estar fazendo no nosso dia a dia. Uma coisa importante, pessoal, essa sequência que a gente vai estar fazendo hoje, um programa melhor que o Excel ainda para fazer é o Project, tá bem? Então, o MS Project aqui, ele tem várias ferramentas aqui que nos ajudam bastante na execução desse nosso diagrama, tá bom? De qualquer forma, eu vou estar fazendo aqui pelo Excel para vocês verem que também tem como a gente fazer. Pronto. Então, viga baldrame, instalações hidrossanitárias, elétricas e hidráulicas, que estão abaixo do piso, liberaram o contrapiso. Feito o contrapiso, pessoal, então o que é que o contrapiso ele vai liberar? Olhando aqui as nossas atividades. Então, o contrapiso ele vai liberar o levante de alvenaria e estrutura. Então, como eu falei para vocês, a gente vai estar, após a execução do contrapiso aqui, já estar levantando a alvenaria, levantando as paredes e a estrutura. Como a casa é térrea, estrutura não terá estrutura de laje, mas ela tem pilares, não é? Então, ela tem pilares e vigas de travamento. Então, essa é a estrutura. Professor, eu queria tirar uma dúvida que é relacionada ao conceito do livro.
E lá, se eu não me engano, ele falou uma questão sobre relacionar dependência arbitrária e dependência obrigatória. Essa questão aí de o senhor só levantar as paredes depois do contrapiso, é arbitrária ou é obrigatória? É a mais clara arbitrária que existe, sim. Então, é arbitrária, porque é um método aqui construtivo, tá bem? Se você quiser, por exemplo, deixar para bater o contrapiso depois, não tem problema. É uma outra maneira de fazer. Vamos supor, eu já fiz obra que a gente faz o seguinte: depois da viga baldrame, a gente levanta as paredes e depois de levantar as paredes e feita a cobertura, aí a gente vai fazer o contrapiso. A gente fez o contrapiso depois. Eu faço essa forma, professor. Quais são as vantagens desse tipo de execução? Por exemplo, esse tipo de execução com contrapiso depois, ele nos traz uma vantagem que eu acho interessante, que é, a gente vai fazendo a obra e à medida que a gente vai caminhando, vai passando material, a gente vai estar, querendo ou não, compactando mais o terreno, né? Chove, acontece a nossa movimentação do dia a dia, ela compacta mais o terreno. E aí depois a gente faz o contrapiso. Tá bom? A desvantagem dela é essa questão, como eu falei, de organização, né, na obra e de aproveitamento de material que cai. Tá bom? Mas aqui é só uma sequência aqui para a gente analisar o nosso assunto de hoje. Mas como você mesmo falou, aqui é uma sequência arbitrária, tá bem? Principalmente nessa parte do contrapiso. O restante é uma sequência que tem que seguir mesmo. Por exemplo, a gente só faz a viga baldrame e depois realmente de feito as sapatas, né? Então aqui a maioria aqui é uma sequência que realmente é obrigatória. Só que tem algumas ideias aqui que serão arbitrárias aqui minhas, tá bom? Então, o levante de alvenaria e estrutura, depois de feito, ele vai estar liberando para a gente aqui a cobertura, tá bom? Ele vai estar liberando 2 itens, na verdade. Eu vou estar colocando 2 itens aqui para a gente fazer o nosso caminho. O levante de alvenaria e estrutura vai liberar para a gente tanto a cobertura como as instalações. Agora, as instalações que a gente diz nas paredes. Instalação elétrica e hidráulica. Tá bem, pessoal? Então, aqui, levante de alvenaria, liberou aqui para a gente cobertura e instalações. Tá bom? Vamos seguindo aqui para a gente terminar de preencher essa sequência. As instalações, pessoal, depois que a gente faz as instalações, principalmente a parte mais, vamos dizer assim, grossa das instalações, que é embutir os conduítes dentro da parede, embutir toda a tubulação dentro da parede. Então, ela vai estar liberando aqui o chapisco e o reboco. Beleza? Então, depois de passada as instalações, a gente vai estar podendo aqui fazer o chapisco e o reboco. Então, veja que é uma ligação direta aqui. Pronto, então as instalações liberou para a gente aqui o chapisco e o reboco. E vai ter um item, pessoal, que vai ser liberado tanto pelo reboco como pela cobertura, que é o forro. Tá bem? Então, depois que a gente cobre e com a parede já rebocada, o forro está liberado para a gente fazer. Lembre que as instalações já estão prontas. Então, eu vou colocar aqui no meio
porque foi um item que foi liberado pela cobertura e pelo reboco. Deixa eu aceitar aqui. Pronto. O forro, pessoal, o que é que a gente recomenda aqui? A instalação de piso, o revestimento, né, do contrapiso aqui, com o piso e os revestimentos nas paredes, é ideal ser feito depois do forro, porque se você for executar o forro depois do piso pronto, corre o risco, por mais que você isole, por mais que você coloque uma lona e tudo mais, corre o risco de você sujar, de você danificar o piso já assentado, corre o risco de você sujar um pouco mais o rejunte que você fez, né? Então, o piso e revestimento é indicado que seja feito após o forro, beleza? Vamos lá. Por sua vez, pessoal, quando a gente termina de revestir as paredes e de colocar o piso, vai estar liberando o que aqui para a gente? As esquadrias, tá bem? Então a gente já vai poder colocar as portas, né? E as janelas. E também vai estar liberando as louças e metais. Então, o que são louças e metais? É vaso sanitário, é a pia. Então, é a pia da cozinha, a pia de uma área de serviço. Então, as louças e metais e as esquadrias são liberadas com o, o piso e o revestimento. Tá bem? Então, deixa eu colocar aqui. Esquadrias, louças e metais. Opa, fiz errado. Esse aqui. Pronto. Feitas as esquadrias e instaladas as louças e metais, a gente vai estar liberando aqui o serviço de pintura. Tá bem? Então, esses dois serviços aqui vai estar liberando para a gente a pintura. Opa. E a pintura, por si, libera a limpeza da obra. Eu vou finalizar a nossa obra aqui com a limpeza.
Pronto. Então, beleza, pessoal. O que foi que a gente fez aqui? Deixa eu... passar para cá. E aceitar quem está querendo entrar aqui. Pronto. Então, o que foi que a gente fez, pessoal? Aquele escopo que a gente definiu na aula passada. A gente definiu o escopo, definiu o que a gente queria fazer. Então, aquele escopo, a gente sequenciou ele aqui. Tá bem? Então, o que a gente fez aqui? A gente sequenciou aquele escopo e a gente fez uma sequência com antecessores e sucessores. Então, o que é que significa? Uma atividade dependendo da outra. Então, por exemplo, a gente vê aqui o levante de alvenaria e estrutura, eu coloquei ela dependente do contrapiso. Então, ela só começa essa atividade após a execução do contrapiso. Beleza? Então, é uma atividade, uma dependente da outra. O início de uma atividade, na verdade, depende da finalização da outra. Deixa eu enxugar um pouco mais aqui. É a estrutura fim-início que o livro chama? Oi? Essa seria a estrutura fim-início que o livro usa? Isso. Não sei se você viu no módulo, início e término, né, de cada atividade. Aqui eu estou colocando uma atividade iniciando após o término da outra. Aqui, por exemplo, essa sequência, piso e revestimento, ela só será iniciada após o término do forro, beleza? Mas a gente vai tá analisando melhor a partir de agora. Deixa eu só terminar de ajeitar um pouco aqui. Pronto. Agora, pessoal, o que é que a gente está estudando agora, né, hoje, nessa aula? Eu falei aqui com vocês que a gente está estudando gerenciamento do tempo, né? Então, até agora, eu não fiz nada de gerenciamento de tempo mesmo. Eu só fiz um sequenciamento do trabalho. Então, o que é que a gente vai estar fazendo agora aqui? Nós vamos estar determinando, a princípio, né, de certa forma arbitrária, porém, o que a gente vai estar colocando agora tem como é que é feito. Até no livro comenta sobre isso. Como é que você deve colocar quanto tempo vai durar cada atividade? Primeiro, você tem a possibilidade de já ter realizado o serviço e de você já ter uma base, né, pela sua experiência, até de dados. Por isso que a gente diz sempre de anotar tudo o que você faz e tudo mais, porque te gera uma quantidade boa de dados. Então, você pode também estar definindo esse tempo de cada atividade com o profissional que vai executar. Né? Você pode chamar um mestre de obra, você pode chamar o pedreiro que vai estar à frente da sua obra, você pode chamar a sua equipe, né? E com essa sequência aqui, tentar definir qual o tempo de execução, né, de cada atividade. De qualquer forma, vou estar colocando aqui, não é, por experiência própria e por uma base aqui para a gente dar sequência aqui à nossa aula. Tá bom? Então, assim, a gente tem uma residência simples, né? Nem coloquei planta aqui, nada, que é só para a gente tentar definir um pouco. Eu vou estar colocando aqui algumas durações que eu acho que é uma duração um pouco lógica para essa certa sequência, tá bom? Então, deixa eu ver como é que eu vou fazer aqui.
Pronto, então vamos lá, pessoal. Vou estar colocando aqui uma duração para cada atividade. Beleza? Então, preparação do terreno. Preparação do terreno, pessoal, eu vou considerar que a gente vai precisar aqui de 2 dias para preparar o terreno. Então, o que é que a gente vai estar fazendo aqui nessa data, aqui, nesse período? A gente vai estar limpando, né, o terreno, passando entre os cavadeiros. Às vezes você tem até uma árvore que vai precisar tirar ou tudo mais. Eu vou colocar aqui uma faixa nossa aqui de 2 dias para a gente fazer do terreno, tá bom? Fundação e sapatas, pessoal. Eu vou estar colocando aqui uma base aqui de 12 dias, beleza? A gente vai estar utilizando aqui uma faixa aqui de 12 dias para estar executando a fundação e sapatos. Como eu falei para vocês, estou colocando aqui por experiência e tudo, mas o que é que você poderia estar fazendo? Você poderia chamar os profissionais que vão fazer, até como forma de agregar a equipe também, né, no planejamento da obra. Mas o que é que você pode fazer? Chamar essas pessoas, estar discutindo o tempo que vai ser necessário, tudo. Lembrando, pessoal, que sempre é bom você colocar o tempo que realmente você consegue fazer, tá bom? Você não precisa nessa hora aqui estar enxugando demais o tempo para poder mostrar que vai fazer mais rápido e tudo mais, para tentar agradar o cliente, e depois você não conseguir fazer, tá bom? Então, realmente coloque um período que seja algo realmente que você consiga executar. Beleza? Então, vou estar colocando aqui viga baldrame. Vou estar colocando aqui a viga baldrame que a gente vai fazer em torno de 6 dias. Beleza? Então, aí... Epa. Ficou em reais. Deixa eu tirar aqui. Pronto. Então, a viga baldrame aqui a gente vai estar gastando 6 dias. A gente precisa fazer a ferragem, a gente precisa montar a forma, precisa concretar, precisa impermeabilizar a viga baldrame, né, que a gente utiliza sempre impermeabilizante. Beleza? As instalações hidrossanitárias e elétricas, pessoal, eu vou colocar um tempo menor. Ela já é, por si, um pouco mais rápida para poder fazer. Então, eu vou estar colocando aqui 3 dias. Tá bom? Então, eu vou estar colocando aqui 3 dias para a gente fazer as nossas instalações hidrossanitárias. Contrapiso. Contrapiso, eu vou estar colocando aqui 4 dias. Tá bem? Então, a gente vai estar fazendo aqui, concretando o nosso piso em 4 dias. Beleza? Levante de alvenaria e estrutura. Aqui já é um serviço aqui que será mais demorado um pouco. A gente precisa levantar as paredes, precisa concretar os pilares junto com as paredes. A gente precisa fazer a viga de travamento em cima, tudo mais. Então, eu vou estar colocando aqui uma duração de 40 dias. Beleza? Então, a gente vai estar utilizando aqui 40 dias para fazer o levante de alvenaria e estrutura. Cobertura. Para cobertura, pessoal, eu vou estar colocando aqui 8 dias. Tá bem? Então, eu vou estar colocando aqui 8 dias. Vamos supor, a gente conversou com o pessoal, conversou com o mestre de obra. A gente viu que com 8 dias aqui a gente consegue fazer a nossa cobertura. Instalações. As instalações, eu vou estar utilizando aqui, beleza, pessoal? Então, as instalações, eu vou estar executando elas em 6 dias. Tá bom? Chapisco e reboco. Então, para chapiscar e rebocar todas as paredes, eu vou estar utilizando aqui na faixa aqui de 15 dias. Beleza? Então, são 15 dias aqui, a gente vai estar chapiscando e rebocando todas as paredes. Forro. O forro, pessoal, como já vai estar tudo pronto, eu vou estar colocando aqui 5 dias para a gente executar o nosso forro. Beleza? Então, 5 dias. Vamos lá. Piso e revestimento. Então, o piso,
E revestimento é algo que precisa ser muito bem feito, né? Você tem muito recorte para fazer. E depois tem todo o rejunte. Eu vou estar colocando aqui 15 dias com folga para a gente poder estar trabalhando aqui com piso e revestimento. Beleza? Esquadrias. Então, instalação de portas e janelas. Vou estar colocando aqui 5 dias. Então, aqui são 5 dias para a gente fazer, para a gente instalar as esquadrias. Epa. Cinco dias. Pronto. Instalação de louças e metais. Vaso sanitário, pia. Vou estar colocando aqui 2 dias. Beleza? Para a gente instalar as nossas louças e metais. 2 dias. Pintura. Já é algo que demora um pouco mais. A gente precisa passar massa corrida, lixar a massa, passar a massa acrílica quando é externa. Então, eu vou estar colocando aqui 10 dias. 10 dias de pintura. Tá bem? E 2 dias de limpeza. Vamos colocar aqui uma limpeza mais grossa num dia e outra uma limpeza mais fina no outro dia. Uma limpeza final mesmo. Tá bom, pessoal? Então, foi o que a gente fez aqui. Com a nossa experiência ou com a experiência de quem vai executar, a gente fez aqui, determinou, né, possíveis períodos para que a gente consiga executar a nossa obra. Tá bom? Agora, o que é que acontece? Vocês percebem que nós temos realmente uma sequência, né, de atividades, porém, existe, pessoal, nessa nossa sequência, um caminho chamado caminho crítico, tá bem? Então, o que é que vai ser o caminho crítico? Vai ser o caminho com a maior duração da sequência para que eu consiga sair do início e terminar a obra. Então, o que é que acontece? Se a gente tiver vindo aqui na nossa sequência, preparação do terreno, fundação. Então, perceba que agora a gente tem uma bifurcação aqui no nosso caminho. A fundação liberou para a gente tanto a viga baldrame como as instalações. Tá bom? Porém, a viga baldrame, ela vai gastar mais tempo para fazer do que as instalações. Então, ou seja, nós vamos precisar de 6 dias para a gente sair dessa etapa aqui. Tá bom? Então, a viga baldrame, ela faz parte do caminho crítico. Ou seja, o serviço de instalações hidrossanitárias, elétricas e hidráulicas que tem antes do piso, antes do contrapiso, eles precisam de 3 dias para serem executados. Porém, eles só liberam o contrapiso. Tá bom? Então, a gente tem que realizar as instalações para a gente liberar o contrapiso. O contrapiso, ele depende dos dois aqui para ser executado. Então, ou seja, esse serviço de instalações, ele tem uma folga de 3 dias para poder ser executado. Tá bem? Vocês conseguem visualizar? Porque, assim, o serviço de viga baldrame, a gente demora 6 dias para fazer. O serviço de instalações, a gente precisa de 3 dias. Então, ou seja, se eu começar o serviço de instalações no 4º dia, então eu vou utilizar o 4º, o 5º e o 6º dia. Eu vou estar terminando junto com o serviço de viga baldrame. E os dois vão estar liberando para mim o contrapiso. Então, ou seja, esse serviço aqui de baixo de instalações, ele possui uma folga em relação ao próximo serviço. E o serviço de viga baldrame, ele não possui folga nenhuma. Ele faz parte do caminho crítico.
Então, ou seja, se eu atrasar um dia aqui da viga baldrame, eu vou estar atrasando aqui o contrapiso. Então, algo que não necessariamente acontecerá se eu atrasar um dia de instalações hidrossanitárias. Então, perceba que o caminho crítico ele é formado pelo maior número de dias na sequência. Tá bem? Então, vamos lá. Viga baldrame e instalações liberou o contrapiso liberou a alvenaria de estrutura. Agora, perceba, veja que da alvenaria de estrutura, mais para frente aqui a gente vai para o forro. Porém, nós temos dois caminhos para a gente ir para o forro. O forro, ele depende tanto da cobertura, como do chapisco e do reboco. Porém, o chapisco e reboco depende das instalações. Então, ou seja, quando eu terminar de executar a alvenaria e estrutura até o início do forro, eu vou ter, vocês conseguem ver aqui, eu vou ter 21 dias. Porque as instalações e o chapisco e o reboco, elas vão me liberar o forro para eu poder executar. E a cobertura também libera. Porém, a cobertura, ela vai estar com uma folga. Então, ela terá uma folga para eu poder, após concluí-la, iniciar o serviço do forro. Então, ou seja, chapisco e reboco instalações são 21 dias, tá bem? E a cobertura são 8 dias. Então, nessa etapa aqui, a cobertura ela está com uma folga, tá bem? Então, ela está com uma folga porque ela libera apenas o forro. Então, ela está com uma folga no nosso trabalho aqui. Então, ela pode atrasar 21 menos 8, ela pode atrasar 13 dias, tá bem? Então, se ela atrasar 13 dias, ela ainda cumpre o papel dela, que é liberar o forro. Tá bem? Claro que você é interessante que você execute logo para que fique pronto. Porém, se ocorrer um atraso de 1, 2, 3, 5 dias, não vai atrapalhar o nosso andamento. Porém, o serviço de instalações e o serviço de chapisco e reboco, se a gente atrasar um dia, sequer, se a gente atrasar um dia, a gente vai estar atrasando o forro. Então, ou seja, esses serviços aqui, instalações e chapisco, eles fazem parte do caminho crítico, tá bom? O caminho crítico é esse de maior duração. E é o caminho, como ele diz, ele é crítico. Se a gente atrasar um dia da execução dele, a gente vai estar atrasando no prazo final. Beleza, pessoal? Então, o forro liberou o piso e revestimento. Veja que piso e revestimento, para a gente chegar na pintura, o que é que precisa para a gente pintar? A gente precisa que já esteja pronto esquadrias e louças de metais, porque a pintura vai ser a penúltima atividade nossa. Porém, louças e metais a gente só precisa de 2 dias para fazer. E esquadrias são 5 dias. Então, ou seja, se eu atrasar 1 ou 2 dias de louças e metais, não vai ter problema, porque eu vou estar ainda dentro do prazo aqui de esquadrias. Porém, se eu atrasar um dia das esquadrias, eu já vou estar atrasando diretamente a pintura. Então, ou seja, esquadrias aqui faz parte do caminho crítico, tá bem? Então, as esquadrias fazem parte do caminho crítico. E a pintura libera para a gente a nossa limpeza. Tá bem, pessoal? Vocês entenderam essa questão do caminho crítico? Conseguiram entender tranquilamente, pessoal? Como é que está aí? Tranquilo, professor. Beleza? Conseguiram entender? Agora, a execução de tarefas simultaneamente não atrapalha a obra de alguma forma, não? A obra não tem jeito. A gente sempre tem situações em que a gente vai estar executando mais de uma atividade ao mesmo tempo. Porque se a gente for estar esperando para fazer uma de cada vez, a gente eleva demais o prazo da execução. Entendeu? Tem atividades que podem ser feitas em paralelas e tem outras que dependem de uma da outra. Então, às vezes, pode atrasar por... Isso. Deixa eu ver se eu consigo colocar para a gente ver tudo de vez. Não, ficou muito pequeno. Professor, eu lembro que eu perguntei para o senhor sobre aquele processo de cura, né? Processo de cura
do contrapiso, que tem que passar, acho que cerca de 7 dias molhando. Aí eu falei pro senhor se parava, né, a obra quando disse. Aí o senhor falou, não, disse que enquanto vai fazendo aquilo, vai fazendo outras coisas. Isso. O processo de cura não para porque o concreto, ainda mais o do contrapiso aí, logo depois de pronto, a gente já pode tá pisando por cima, né? Aí não atrapalha muito, não. Deixa eu ver aqui uma maneira para a gente poder estar vendo tudo ao mesmo tempo. Não está ficando tão bem organizado igual eu pensei, não. Opa. Tá. Acho que só se tentasse fazer vertical, talvez. Pronto. Então vamos lá, pessoal. Vamos fazer uma coisa aqui. Vamos somar, né, o caminho crítico, todas as datas aqui todos os períodos do caminho crítico e vamos ver quantos dias está dando. Então vamos lá. Vocês entenderam o caminho crítico, né? O caminho crítico é o caminho aqui nosso de maior duração, qual é a principal característica do caminho crítico? É que se ele sofrer um atraso, o projeto inteiro vai sofrer a consequência, vai atrasar também. Tá bom? Então tem atividades que não fazem parte do caminho crítico, que caso atrase um certo período, não vai interferir diretamente na conclusão da construção. Tá bom? Então vamos lá. Vamos somar aqui o nosso tempo de obra. Então, temos 2 dias da preparação do terreno, temos mais 12 dias da fundação. Pelo que vocês já viram, pessoal, o que é que a gente tem que somar aqui agora? A gente soma 6 ou soma 3 na nossa sequência? Toma 6. Isso, soma 6 porque o 6 faz parte do caminho crítico, né? 6 mais 4 mais 40 mais caminho crítico aqui por baixo, instalações e chapisco, reboco. Então, mais 40, mais 6, mais 15, mais 5 do forro, mais 15 piso e revestimento, mais 5 esquadria, louças e metais aqui a gente não soma, mais 10 da pintura e mais 2 da limpeza. 122 dias, pessoal, total. Então, vou estar colocando aqui, ó. Opa. Caminho crítico. 122 dias. Opa. Beleza, pessoal? Então, a gente tem o nosso caminho crítico com 122 dias de obra. Tá bom? Agora, pessoal, o que é que acontece? Nós temos aqui 122 dias, porém, ninguém trabalha todos os dias da semana, né? A gente trabalha aqui no meio da semana, a gente trabalha de segunda a sexta, tá bom? Então, vamos fazer uma análise aqui. O que foi que eu fiz aqui? Eu peguei um calendário, deixa eu inserir aqui.
Deixa eu ver se vai aparecer. Apareceu. Pronto. Esse calendário aqui, pessoal, ele é o calendário aqui 2021. Eu recortei aqui só de maio para dezembro, tá bom? Ele tem os feriados, tá bem? Então, o que é que a gente vai estar fazendo aqui? Está muito pequeno aqui, mas eu vou olhando junto com vocês. Então, vamos supor, pessoal, que essa obra aqui, a gente vai estar iniciando ela no dia 1º de julho, tá bem? Então, a gente vai estar iniciando a nossa obra dia 1º de julho. A gente trabalha de segunda a sexta, tá bem? Aí a gente vai prestar atenção, o quê? Nos finais de semana e nos feriados. Beleza? Então, o que é que a gente vai estar fazendo aqui agora? Por que que eu estou colocando aqui esse calendário? Definimos o caminho crítico, porém, caminho crítico é duração de execução realmente da obra, de quantos dias a gente vai gastar para realizar. Porém, na realidade, a gente sabe que durante esse período vão ter feriados e nos finais de semana a gente não vai trabalhar. Então, vamos ver que dia realmente a gente termina a nossa obra aqui. Beleza? Então, eu vou estar passando aqui pelo caminho crítico e vou estar colocando as datas, tá bom? Então, eu vou estar colocando aqui a data de início, beleza? De cada atividade. Então, preparação do terreno vai iniciar dia 1º de julho, beleza? Então, 1º de julho a gente inicia a preparação do terreno. Como são 2 dias, né? Então a gente vai estar... Olhem aqui no calendário aqui comigo. 1º de julho deu na quinta-feira. Então a gente vai estar iniciando quinta e sexta. Então, o próximo dia de trabalho é dia 5. E as sapatas, elas duram 12 dias para a gente fazer. Então eu vou ter essa semana toda, mais essa outra, até o dia 20. Então no dia 20... a gente vai estar finalizando. Então, a gente vai iniciar dia 5 de julho e vai finalizar dia 20. Então, eu vou colocar aqui dia 5 de julho. Pronto. Então, aqui vai estar a data de início e duração. Tá bem? Deixa eu fazer assim, o seguinte. Eu vou colocar a duração na frente aqui. Então, a gente tem data de início e duração. Como eu falei para vocês, a gente vai estar finalizando a fundação no dia 20. E a viga baldrame a gente precisa de 6 dias para fazer. Então, a viga baldrame a gente vai estar iniciando aqui no dia 21 de julho. Vamos prestando atenção, pessoal. Caso eu cometa algum erro aqui, vocês vão me passando. Então, aqui, dia 21 de julho, iniciamos a nossa viga baldrame. Tá bom? Então, a gente tem 21... Ó, veja que não tem nenhum feriado, né? Tranquilo aqui. Então, temos 21, 22, 23, 24, 26, 27 e 28. Então, a gente finaliza a viga baldrame no dia e inicia o contrapiso no dia 29, beleza? Então, contrapiso, dia 29. Tá bom? Então, o contrapiso aqui a gente vai estar iniciando no dia 29 de julho. Beleza? Pronto. Contrapiso a gente precisa de 4 dias para poder executar. Então, 29, 30, pulamos para agosto, 2 e 3. Então, a gente finaliza o contrapiso no dia e inicia o levante de alvenaria dia 4 de julho. Tá bom? Então, dia 4. 4 de agosto.
dia 4 de agosto, a gente inicia o levante de alvenaria, que vai precisar de 40 dias. Então, vamos lá. Dia 4, a gente inicia o levante de alvenaria. Então, temos 4, 5 e 6 dessa semana, temos 3 dias. Agora aqui a gente vai ter 5, mais 5, 10, mais 5, 15. Ó, temos 3 dias da primeira semana, mais 15, 18 dias, 19 e 20, aqui no mês de agosto. Então, 20 dias trabalhados no mês de agosto. Tá bom? Então, vamos na sequência aqui. 21, 22 e 23, 24, dia 7 de setembro a gente não trabalha. 25, 26, 27, tá bem? 27 mais 5 dá 37, 38, 39, 40. Então, a gente vai estar finalizando o levante de alvenaria dia 29 de setembro. Tá bom? Então, finalizando o levante de alvenaria de 29 de setembro, veja que eu pulei aqui já o feriado do dia 7. Então, finalizando dia 29, a gente inicia o serviço de instalações dia 30 de setembro. Tá bom? Então, o serviço de instalações, dia 30 de setembro, a gente inicia. Beleza? Serviço de instalações, a gente, veja que eu estou fazendo apenas o caminho crítico. Então, dia 30 de instalações, dia 30 de setembro, a gente inicia as instalações. Então, instalações a gente precisa de 6 dias. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Finalizamos dia 7 de outubro. Então, no dia 8 de outubro, é o dia que a gente inicia chapisco e reboco. Beleza? 8 de outubro, a gente inicia chapisco e reboco. Beleza. Chapisco e reboco, a gente precisa aqui de 15 dias. Então, vamos lá. Um dia, já é o dia 8, né? 2, pulamos o feriado do dia 12. 3, 4, 5, mais 5, 10, mais 5, 15. Então, dia 29 de outubro. Então, a gente finaliza o chapisco e reboco dia 29 de outubro. Se a gente está finalizando o chapisco e reboco dia 29 de outubro, eu vou estar iniciando o forro no dia 1º de novembro. Beleza? Então, dia 1º de novembro, a gente inicia o forro. Tá bom? O forro tem duração de 5 dias. Como a gente viu, deixa eu passar para cá. O forro tem duração de 5 dias. Então, temos dia 1º, pula dia 2, que é feriado. 2, 3, 4. Quinto dia, no dia 8 de novembro. Então, a gente vai estar finalizando o forro dia 8 de novembro. E iniciando piso e revestimento dia 9. Então, dia 9 de novembro, a gente inicia piso e revestimento. Beleza? Acompanha aqui. Dia 9 de novembro a gente está iniciando. Precisamos de 15 dias. Então, 1, 2, 3, 4. Pulo o feriado do dia 15. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15. Dia 30 de novembro. Então, a gente finaliza piso e revestimentos dia 30 de novembro. Iniciando esquadrias dia 1º de dezembro. Tá bem? 1º de dezembro, a gente inicia esquadrias. Deixa eu ver se tem alguém para entrar aqui. Já entrou. Então, dia 1º de dezembro, a gente inicia esquadrias. Esquadrias são 5 dias. Então, 1, 2, 3, 4, 5. A gente finaliza as esquadrias na terça-feira e inicia a pintura dia 8. Então, a pintura a gente inicia dia 8 de dezembro. Beleza? Pronto. Iniciamos a pintura dia 8 de dezembro. Pintura são 10 dias. Então, vamos lá. Dia 8 de dezembro. Então, 1,
2, mais 5, 7, 8, 9, 10. Então, finalizamos a pintura dia 22 de dezembro e iniciamos a limpeza dia 23. Né? Então, 23, conseguimos terminar antes do Natal. Dia 23 de dezembro, a gente inicia a limpeza para finalizar a obra dia 25 de dezembro. Tranquilo, pessoal? Vocês entenderam aqui essa sequência? É um presente de Natal a obra, professor. O presente de Natal vai ser a entrega da obra. Pronto. Conseguiram entender, pessoal? Tranquilamente aí a sequência. Tem alguma observação a fazer? Tudo certo. Pronto. Esse é um Então, cálculo pessoal, que já considera imprevistos, né? Tipo, coisas de chuva, Isso. coisas que podem atrapalhar a obra. É isso que você tem que analisar. Então, por exemplo, tudo varia muito de onde você está e da experiência que você tem e da experiência da sua equipe e tudo mais. Então, por exemplo, a gente sabe que nesse período, por exemplo, na verdade, aqui nesse período, até no ano passado choveu, né? Nesse período aqui, no mês de novembro, choveu. Foi o período que teve aquela chuva forte em Irecê. Porém, a gente sabe que já não é aquele período de tanta chuva assim. Então, já não tem tanto problema, tanto imprevisto natural. Então, o que é que acontece aqui? O gerenciamento do tempo, tudo isso que você faz, ele não vai ser executado 100%. Eu te digo porque as obras vão surgir imprevistos, né? Isso é normal, é muito normal você ter esses imprevistos. Então, o que é que acontece? O que a gente faz aqui é gerenciar o tempo para a gente ter um norte de tudo que vai acontecer. Então, você tenta, ao máximo, conseguir chegar nesse período de execução, tá bom? Então, o que é que a gente recomenda? Que não ultrapasse muito, não é, essa data de conclusão. Então, o que é que você pode ir fazendo? Naquele primeiro dimensionamento de período aqui de cada atividade, colocar algumas atividades com uma certa folga. Então, por exemplo, se o levante de alvenaria e estrutura, o pessoal viu que precisa de 30 e poucos dias, coloca logo 40, já para ter uma certa folga. Então, é tudo muito flexível, tá bem? Então, você vai estar fazendo esses ajustes para você também trabalhar com folga. Não é colocar muito tempo exagerado, porque tempo é dinheiro, né? Vocês sabem disso. Porém, também não é colocar nada muito apertado, sabe? Nada muito enxuto. Então, por exemplo, se a gente vê que consegue fazer o chapisco e reboco em 10, 12 dias, coloca 15, para ficar mais folgado. Então, aí você vai estar trabalhando sempre com uma margenzinha de folga, e essa margem de folga, quando a gente somar um pouquinho de margem em cada atividade, a gente consegue estar preparado para situações adversas que podem acontecer. Tá bem? Então, aqui, a dica é essa. É de cada atividade, a gente está trabalhando com um pouquinho de folga, para, até caso uma delas atrase, a gente consiga recuperar posteriormente. Tá bem? E como a gente mesmo pode dizer que os eventos da natureza a gente não consegue prever 100%. Nem que vai ter e nem que não vai ter. Então, como é tudo muito flexível, então a gente coloca em cada etapa dessa. Eu sugiro em cada etapa dessa aqui, a gente colocar um pouquinho de folga, para que a gente tenha essa folga total, para poder trabalhar com mais tranquilidade. Entenderam? Agora, o que é interessante no gerenciamento do tempo? O que é interessante numa sequência como essa daqui? Primeiro, é que você chama para perto a sua equipe, né? Você chama para perto a equipe para conversar, para discutir prazo. E uma outra coisa, estamos iniciando aqui a obra dia 1º de julho, não é? Então, se você for olhar mais para frente aqui, você está vendo aqui que dia 9 de novembro a gente está iniciando aqui piso e revestimento. Então, o que é que acontece?
Tudo isso aqui vai te dando norte para quê? Para você já ir negociando com o tempo. Então, chegou o mês de setembro, chegou o finalzinho de agosto, o mês de setembro. Você sabe que lá em novembro você vai ter que estar iniciando o piso de investimento. Então, aqui você já tem que estar preparado para o que vai acontecer lá. Já sabe qual é o piso, qual comprar, onde comprar, qual o tempo de entrega, como é que vai ser. Pronto, quem vai executar o forro já está preparado nesse período. Então, por exemplo, quem vai executar o forro, ele já tem que saber, logo desde o início, que mais ou menos aqui no final de outubro, início de novembro, ele já vai entrar. Então, aqui você já prepara a pessoa para esse período. Tá bem? Quem vai executar piso também já fica sabendo. A esquadria, a equipe de pintura está entrando aqui no início de dezembro. Então você já planeja, você já prevê quem vai pintar, como é que a gente vai fazer essa pintura. Então você já deixa programada a equipe já para o finalzinho de novembro, início de dezembro. Então é uma base muito boa para você não estar trabalhando no escuro. Então é isso que o gerenciamento te traz. Te deixa você a par de tudo que está acontecendo. Então veja como é interessante você ter a sequência de execução e veja como é interessante você ter essa ideia de tempo de cada serviço, porque vai te trazer uma segurança muito grande para a execução. Então, assim, chapisco e reboco, atividade que gasta muito cimento. Então, você, no início de outubro, você já vai ter que estar preparado para ter cimento. Tá bem? Então, você está lá em setembro. Você sabe aqui que no início de outubro tem que ter cimento. Você já entra em contato com distribuidora, com loja, vê como é que está o preço, se pode entregar, como é que não pode entregar, porque se não tiver cimento aqui, para tudo. Lembre que aqui está numa atividade do caminho crítico. Então, esse gerenciamento do tempo vai te trazer uma segurança para você controlar material, controlar funcionário, controlar a equipe, tá bem? Raramente a pessoa que está executando o reboco é quem vai fazer o forro. Geralmente a gente tem equipe de forro só executando forro. Então essa equipe aqui ela já tem que estar avisada, já tem que estar contratada para poder executar, tá bem? Então o gerenciamento do tempo ele vem depois do gerenciamento do escopo. Lembre que na aula passada a gente fez aqui o escopo, né? Fez o que é que a gente vai precisar fazer. Com o gerenciamento do escopo, fizemos aqui hoje um sequenciamento de atividade, tá bom? Então, ou com sua experiência, ou chamando a equipe para perto para discutir, você faz essa sequência. Junto com a sequência, você faz a duração de cada atividade, tá bem? Então, veja que não tem como a gente ter a certeza de tudo, mas tem como a gente ter uma base de tudo. Então, você junto com sua equipe, você vê quanto tempo que gasta para fazer cada atividade. Com isso, você vai ter o período de cada atividade, chega no calendário, analisa feriado, analisa final de semana, tenha uma base de quando que vai começar cada atividade, e com isso você tem um controle muito maior. Então, veja a importância do gerenciamento do tempo e o quanto te traz segurança para gerenciar a obra. Então, veja, imagine uma obra sem nada disso, né? Então, imagine uma obra sem esse escopo do projeto, o que é que a gente vai fazer, e imagine uma obra sem o gerenciamento do tempo, sem você ter uma noção de quanto tempo vai fazer, tudo mais. Imagine aqui, sem você fazer isso, você como gestor da obra, o proprietário chega e fala, não, quando é que mais ou menos a gente vai estar executando tal serviço? Você está preparado? Então, se a gente não tiver esse controle da obra em si, principalmente com o tempo, a gente não consegue ter o domínio total da obra. Então, isso é de extrema importância mesmo, você está gerenciando o tempo. Lembre que tem aquele tripé, não é, que sustenta o projeto. Tempo, que é o prazo, né? Prazo, custo e o escopo do projeto. Então, tudo isso é o que segura. Tá bem, pessoal? Tranquilo, pessoal? Conseguiram entender aqui esse sequenciamento? Tem alguma observação a fazer?
Conseguiram entender mesmo que a sequência? Eu gostaria de um feedback de vocês aí. Porque o importante é frisar a necessidade disso, né? Porque essas datas aí que o senhor falou é muito que se pega pela experiência, não tem como passar exatamente como é feito, porque vai depender também da magnitude da obra, muitas vezes. Então, deu para entender, sim, a necessidade de você ter uma linha lógica de como vai ser feito e determinar um prazo estipulado. Isso. E o que é que eu indico para vocês quando iniciarem, né? Quando vocês forem recém-formados? Eu indico vocês encostarem realmente na equipe, não é? Principalmente quem vai estar à frente da obra, seja um mestre de obra ou então um pedreiro que vai estar responsável. Chama ele para perto mesmo, chama para conversar. Pega o projeto, pega a planta, analisa o que vai ser feito, o que não vai ser feito, juntamente com ele, tá bem? Até para trazer ele para perto mesmo, para vocês trabalharem juntos, principalmente no início da carreira. Eu indico realmente que no início da carreira você tenha eles do lado, não queira ser superior, não queira chegar mandando demais, não. No início da carreira, realmente, trabalhe junto com ele. Então, se você não tiver essa experiência do tempo de execução, veja junto com ele, veja junto com a equipe que vai executar, tá bem? Então, o que é que acontece? É isso que o gestor faz mesmo, tá bom? Você veja com o mestre de obra, que vai estar encarregado pela parte civil mesmo, levantamento, até a entrega do reboco, por exemplo. Ele pode te ajudar bastante aqui nessas datas. Ligue para quem vai executar o forro, mostre a planta, já veja mais ou menos o período que vai fazer, quem vai executar as esquadrias, o pintor, quem vai trabalhar quem será a equipe de pintura. Então, tudo isso é um trabalho que o gestor da obra tem que fazer, que é você. Então, é isso que o gestor faz. É isso que é o planejamento da obra. É você estar prevendo tudo o que vai acontecer, para quando acontecer, você não ter surpresa nenhuma ou ter poucas surpresas no caminho. Tá bom? Já pensou você chegar no final aqui da obra e não saber quem vai fazer a pintura, e você não conseguir de jeito nenhum um pintor, e a obra atrasar 1 mês, 2 meses por conta da pintura? Então, assim, tudo faz parte do planejamento, tá bom? Tudo faz parte da gestão da obra em si. Então, é isso que eu quis passar para vocês hoje, que a importância mesmo do sequenciamento, a importância de estar com a equipe próxima e a importância aqui de você ter esse sequenciamento anotado, né, e arquivado, para você ter essa total segurança da obra. Tá bom? Tranquilo, pessoal? A gente vai estar finalizando aqui a nossa aula. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, eu estou aqui à disposição. Professor, Oi. você vai disponibilizar esse mapinha aí no grupo? Eu vou disponibilizar a planilha. Só me Tá lembra certo. aqui que eu mandei a outra planilha da aula passada, não? Ou vocês tiraram uma foto, não foi? Mandou. Acho que mandou o seu mandou o arquivo. Mandei, né? Deixa eu só ver aqui. Eu vou dar uma olhada. Ah, mandei. Vi aqui realmente. Eu vou mandar. Aqui é o mesmo arquivo, só que atualizado. Porque eu vou melhorar aqui um pouquinho. Aqui na planilha 1 aqui vai estar o gerenciamento do tempo e na 3 aqui vai estar o escopo. Mas eu vou melhorar aqui e vou mandar para vocês, sim. Tá certo. Tá bom? Então, pessoal, beleza? Boa noite a todos. Qualquer coisa eu vou estar à disposição, tá bem? Professor, tem alguma atividade avaliativa você passou esses dias aí? Eu passei na verdade, aqui para vocês acessarem o AVA com tudo, né? Acessar o web-aula, acessar pré-aula, as atividades do AVA todas, até a sessão 3.3, que foi essa que a gente viu aqui. Tranquilo. Obrigado. Beleza? Boa noite a todos aí. Nossa. Pronto. Boa noite, pessoal. Até mais. Boa noite, professor. Vou encaminhar lá no WhatsApp do senhor o print que o Beleza. senhor pediu. Tranquilo. Pode mandar.
Valeu.